Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um assunto que já tá no título, né? Mas que gerou muita curiosidade, dúvidas, polêmicas no meu Instagram e até aqui no YouTube quando eu anunciei isso pra vocês, que é sobre a abertura à vida. Eu cheguei a abrir há um tempo atrás uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês mandaram várias perguntas sobre isso, várias dúvidas. Como é que é? Como é que funciona? Como é que não funciona? Por quê? Por que fazer isso? Né? E eu faz um tempo já não consegui gravar esse vídeo antes, mas hoje estou aqui para falar sobre esse assunto. Espero que esse vídeo não fique muito longo, porque o assunto ele realmente rende. Mas eu espero também que esclareça e que vocês possam entender um pouco melhor o meu posicionamento, o posicionamento do meu marido. Eu queria gravar com ele, por isso que demorei para fazer esse vídeo, mas aí a gente desistiu, porque realmente, geralmente quando um grava, o outro tá com o outro, né? Então fica mais difícil, o assunto é longo, a gente não quis ser interrompido se ele acordasse e tudo mais, então a gente preferiu fazer assim. Primeiro eu quero começar dizendo que geralmente as pessoas que eu conheço, e eu acho que geralmente as pessoas que são abertas à vida realmente, elas são católicas na sua maioria. Eu não sou católica, eu sou cristã, mas não sou católica, e eu vejo a abertura à vida um pouco diferente. Eu me inspiro muito nas pessoas que são abertas à vida e são católicas, me inspiro muito, porque eu vejo essa dependência de Deus e ter quantos filhos vierem, aceitar todos esses filhos, né? Quando vierem, enfim, eu acho isso muito um exercício de dependência de Deus, de fé, uma demonstração de fé. Então isso me inspira demais. Mas eu não quero trazer aqui como uma obrigação ou como eu acho que é assim, isso é o certo e tudo mais. Não é o que eu acho, tá? Não é o que eu acho. Foi uma opção que a gente fez para nossa vida. Mas eu acredito, eu posso estar falando alguma besteira, então se você é católica, aberta à vida, ou entende um pouco sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, tá? Pra eu não falar uma besteira, me corrigindo se eu estiver errada. Mas eu percebo que os católicos, eles veem realmente isso como o que é certo de se fazer, e talvez, não sei se consideram um pecado quando uma pessoa não é aberta à vida, mas eu vejo que eles encaram com uma seriedade muito grande a abertura à vida. Então eu quero só fazer essa diferenciação de que aqui na nossa casa, na nossa família, isso foi uma escolha que nós fizemos, não uma obrigação, e eu também não acho que você deva fazer, tá? Pra mim é uma questão bem individual, que vem através de um entendimento que a gente teve a respeito disso, mas não significa que eu acho que todo mundo tenha que ser aberto à vida, porque cada um tem um nível aí de consciência, de entendimento, ou até de dependência de Deus diferente. Bom, eu peguei as perguntas da caixinha e dividi, fiz um roteiro. Então, a primeira pergunta é o que é, de fato, ser aberto à vida, né? O que é isso? O que é essa coisa, esse conceito de abertura à vida? Primeiro que eu acho que é um movimento muito contrário ao que a sociedade hoje faz, né? Ao que a sociedade hoje pensa. Então ele já bate muito de frente, talvez por isso ele seja muito polêmico e gere muita dúvida ou curiosidade, ou as pessoas olhem e pensem assim, ela é louca. Mas o que acontece? Aqui no nosso caso eu vou explicar a nossa abertura à vida, tá? Porque eu não vou falar pelos outros, porque talvez o conceito aí do católico seja uma coisa muito mais profunda e eu não me aprofundei nisso. Simplesmente tomamos pra nossa vida essa abertura. Mas o que acontece é que olhando hoje, assim, eu não pensei sempre assim, mas olhando hoje, eu não me acho no direito de barrar a geração e o nascimento de uma vida. É isso, tá? Eu sei que entra em várias questões polêmicas, por isso que eu tô falando que eu não é um incentivo, não estou levantando nenhuma bandeira. Eu só estou explicando o que nós decidimos pra nossa vida e compartilhando com vocês, porque eu sei que vocês têm curiosidade. É só isso, tá? Pra gente não entrar em polêmica, vocês comentarem aqui sobre aborto, não tem nada, não quero entrar nessa questão, tá? Então eu não me sinto no direito de barrar uma vida ou de decidir quando que essa vida vai vir para mim ou quando não vai, ou se vai ou quantas vão. Eu não acho que eu tenho controle sobre isso e que eu devo tentar controlar isso, né? Assim como eu não tenho controle sobre a minha vida, né? Se eu quiser prolongar um dia, um ano da minha vida, eu não consigo. Se eu quiser encurtar, a menos que eu me mate, né? Eu não consigo. Eu quero morrer ano que vem. Sabe? Eu quero parar de respirar agora. Eu quero continuar respirando, sendo que eu posso parar de... Sabe? A gente não tem esse controle. Então, eu não acho que eu tenha que ter esse controle da vida que pode ser gerado em mim. Geralmente as pessoas falam assim, quando eu achar que é a hora de ter, eu vou ter filhos. Ok, você pensa o que você quiser. Mas eu penso que a gente nunca sabe quando é a hora. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá com um cenário perfeito. Que na nossa cabeça é perfeito pra isso.
E a gente, agora é a hora de ter filho. Tá, e aí se eu engravido e o cenário vira imperfeito, sabe? A gente não sabe, na verdade, a gente não sabe quando é a hora de nada, né? A gente se planeja e o planejamento aí ele é um falso controle. Por exemplo, quando eu engravidei, a gente tinha comprado uma casa, tinha recém comprado uma casa. E aí, nossa, comprei uma casa, já vai chegar, vai dar tudo certo, porque ela ia chegar muitos meses antes do bebê nascer, ia dar de preparar tudo. O que aconteceu? Quando eu tava com 6 meses, a gente descobriu que a casa não seria entregue. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A casa não seria entregue, nosso dinheiro não foi devolvido. Faltava 3 meses pro bebê nascer. Eu morava num quarto muito pequeno, na casa dos meus sogros, porque a gente tava temporário lá. Não tinha como o bebê morar lá. E aí o que aconteceu? Não estava perfeito. Não era mais um momento perfeito. Então a gente não tem controle sobre as coisas. Claro, no final deu tudo certo, a gente conseguiu levantar aí recursos para construir uma casa do zero, num tempo recorde. Também tem vídeo aqui no canal. Mas assim, podia não ter sido assim, sabe? Então a gente realmente não tem controle sobre isso. Outra coisa muito importante sobre a abertura à vida é que não significa ter muitos filhos. Às vezes eu falo, eu sou aberta à vida. Tá, mas assim, não tem limite? Gente, não significa ter muitos filhos. Você estar aberto a receber vidas não vai fazer de você uma pessoa que tem 20 filhos. Pode fazer? Pode, mas não significa. Tem gente que é aberta à vida e tem um filho. Tem gente que é aberta à vida e tem 7 filhos. Então, depende. Depende da festividade do casal, depende de vários fatores. Então, não significa que a gente vai sair tendo um monte de filhos. A gente só está aberto a ter filhos. Alguém perguntou, seria tipo não planejar o futuro e deixar acontecer? Até porque, como eu falei, pra mim o futuro não tá nas minhas mãos mesmo, então é uma falsa ilusão de que eu controlo alguma coisa e a gente vai deixando acontecer naturalmente. Quando decidiram, tenho vontade, mas tenho medo. Eu já compartilhei em alguns momentos, mas que eu não tinha vontade de ter filhos e hoje eu percebo muito claramente que a minha vontade não estava relacionada com ter filhos, mas eu não queria ter a vida das pessoas que eu conhecia ou do que eu ouvia falar, de que era um peso, de que era um gasto, de que tirava a minha liberdade. Era isso que eu não queria, né? Não era o filho em si, era essa ideia de maternidade. E aí eu descobri, estudando muito, me informando, que eu podia reescrever a minha história, escrever diferente ela, com escolhas diferentes, fazer diferente daquilo que eu conhecia. E foi isso que a gente resolveu fazer. Daí aí eu parei de tomar anticoncepcional, acho que tava 1 ano já sem tomar anticoncepcional, mas eu fazia tabelinha ainda. Então eu controlava, não era abertura à vida, tá? Porque tabelinha não é pra ser aberta, né? Você tá controlando. Então, eu fazia tabelinha e até que eu resolvi que eu queria engravidar. E aí, graças a Deus, no primeiro mês que a gente resolveu engravidar, eu fiquei grávida. E aí, durante esse processo, a gente começou a perceber isso, né? Poxa, mas a gente não deveria controlar isso, não é uma coisa que eu deveria controlar. Não é uma coisa que eu deveria dizer. E aí eu decidi, foi aí nesse momento que a gente decidiu realmente ser abertos à vida, né? Nesse período, depois que eu engravidei, depois que o Otto veio, a gente começou a digerir essa ideia, né? Então eu realmente já não ia mais voltar a tomar anticoncepcional, já não era uma coisa na minha cabeça há muito tempo que isso não faz muito sentido, é uma bomba, é uma porcaria. Mas existem outros métodos e eu não quis e não quero usar nenhum outro método, nem a tabelinha, que é um método natural, que eu não vou colocar nada dentro de mim, mas porque ela também faz com que eu possa evitar ou ter, né, filhos na hora que eu quiser, né? E aí, quando o Otto nasceu, eu nunca menstruei, desde até 1 ano e 2, 3 meses dele, eu não tinha menstruado ainda. Então, eu tava ali, sabendo dos riscos que eu podia engravidar mesmo sem ter menstruado. Foi o que aconteceu, eu engravidei. Não vou tomar mais coisas depois do próximo filho e tá tudo, pra nós aqui tá tudo bem, né? Eu não expliquei, mas eu tenho um filho de 1 ano e meio e tenho um bebezinho aqui que vai fazer, deve estar aí uns 4 meses e meio, por aí. Em relação ao medo, quero muito, mas tenho medo. Eu acho que a abertura à vida, ela é uma decisão que vem de um entendimento. Não é uma coisa assim, achei muito legal, mas eu não sei. Não. Ela veio de um entendimento. Primeiro veio um entendimento e depois você vai aceitar aquilo ali. Então, pra nós, veio um entendimento muito claro disso que eu já tô reforçando aqui o vídeo inteiro, mas que eu não tenho controle sobre isso. Então, assim, se eu não tenho controle sobre isso, não tenho controle. Então, eu posso até... Você acha que eu não tenho medo de, sei lá, como é que vai ser se eu for engravidar várias vezes, uma vez atrás da outra? Claro que a gente tem, mas assim, o que o meu medo vai fazer? Nada. Eu ter medo, eu controlar este medo, não vai mudar nada, sabe? Então, assim como eu entendi para mim que eu não devo barrar a geração de uma vida, eu entendi que, mesmo eu tenho medo, se Deus me der, Deus sustenta.
Deus me dá condições de sustentar. E tem sido assim desde o início, desde o nosso casamento, a gente percebe isso muito claro. Isso que eu comentei da casa, que pra mim é uma coisa muito clara, né? As coisas foram acontecendo. Deus dá condição, Deus dá oportunidade de trabalhar, enfim. Não sei de onde que ele vai tirar a ideia, mas ele vai. Ele sustenta. Então eu não tenho medo nesse sentido. Eu tenho medo quando eu olho com os meus olhos e penso, meu Deus, se eu tiver um monte de filho, o que vai ser de mim? Mas se eu olho pra Deus, Deus permitiu, então Deus vai me dar capacidade. É isso que eu acho. Quando a gente fala sobre medo de ter ou de não ter, às vezes tem pessoas que nunca planejaram ter um filho e acaba acontecendo que nasceu aquele filho e mudou a vida delas completamente, elas não se veem mais sem aquele filho, que mudou toda a perspectiva de vida delas, mudou pra melhor. E assim, ó, se elas tivessem planejado, não quero ter um filho, nunca iam ter experimentado aquilo. Então, pra vocês verem como o planejamento, ele é uma coisa que não faz nenhum sentido, porque a gente não sabe do que a gente precisa passar na nossa vida. A gente não sabe. Então, é isso que eu quero dizer em questão assim, tem medo. Mas eu não sei se o meu terceiro filho vai ser um filho que vai vir pra mudar alguma coisa na minha mente, pra ressignificar algo muito incrível, que vai fazer dali um marco antes e depois daquele filho. Eu não sei. Se eu barrar, se eu planejar, se eu achar que eu não devo ter, se eu evitar aquilo, eu nunca vou saber. Então eu acho que assim, Deus dá aquilo que a gente precisa ter, Ele dá o filho que a gente precisa ter, a quantidade de filho que a gente precisa ter, para que a gente possa ser a nossa melhor versão, crescer, fazer a diferença, amadurecer, enfim. Pra mim, esse entendimento, ele ficou muito claro e ele não vai mudar. Eu posso gostar, eu posso não gostar, né? Não é uma coisa, sempre quis ter 25 filhos. Não é uma coisa assim. Hoje eu vejo, sim, me vejo já cheia de filhos, mas não é uma coisa que, um desejo, assim, que eu sempre tive, ou que eu olho e penso, nossa, é isso que eu quero muito isso pra minha vida. Não é isso, não é essa a questão. A questão é um dia de cada vez, um filho de cada vez, e vamos seguindo, e talvez não venha mais, enfim. Eu posso gostar, eu posso não gostar, eu posso fazer, eu posso até desistir. Um dia eu desistir que eu não quero mais ser aberta à vida. Mas o entendimento vai continuar ali. Eu vou continuar sabendo que eu não controlo nada e que na minha concepção eu vou estar errado, na minha concepção eu vou estar errado. Vou estar barrando um negócio que eu sei que eu não deveria barrar. Então o medo, ele não interessa, sabe? Ele não interessa, ele não tem lugar pra ele nesse sentido. Porque se tem um entendimento, interessa, se tem medo, se não tem medo, eu vou fazer com medo mesmo. Pretende ser aberta à vida até o final da vida fértil? Se eu me abro, não pretendo fechar, né? Se eu me abrir por um entendimento, não assim, me abrir por um tempo, não. Me abrir por conta de um entendimento de que eu não controlo. Então, por que vai chegar um momento que eu controlo, né? Até a vida fértil, final da vida fértil. Tem limites de quantos ou quantos Deus mandar? Quantos Deus mandar. Isso quer dizer que não vão utilizar métodos anticoncepcionais? Isso quer dizer que não vão utilizar métodos anticoncepcionais. O que acontece na questão dos católicos, que eu vejo que daí realmente não sei se chama um dogma, enfim, mas que é uma coisa mais direcionada, essa questão da abertura à vida, é que existem momentos, por exemplo, sei lá, só o casal vai saber, mas uma dificuldade muito grande, uma enfermidade, a mulher tá com um câncer, vai precisar tratar, aí eles fazem um espaçamento, eles usam algum método natural, geralmente o método Billings, né, pra fazer um espaçamento entre uma gestação e outra. Nesse período a gente não vai engravidar, não pode engravidar. Aí eles fazem esse espaçamento. Como eu não participo disso, não tem nada a ver, o meu entendimento ele veio de uma outra forma, não sei, pode ser, claro, se for um motivo de doença, se estiver colocando em risco, se eu tiver mais um filho, eu posso morrer. Aí, calma, a gente pode mudar, esperar um pouco, se passar, ou não ter mais filhos. Mas em relação a isso só, né? Uma coisa que é mais crucial, assim. Você é contra métodos anticoncepcionais? Não sou, não pesquiso, não entendo. Sou contra o anticoncepcional, porque eu acho que ele é realmente muito prejudicial, não tem um benefício, ele é horrível, né? Se a gente for pesquisar um pouquinho sobre ele, a gente vai perceber todos os malefícios dele, mas eu não sou contra métodos anticoncepcionais, justamente porque eu não acho que a abertura à vida ela é uma regra e uma direção para todo mundo, tá? O que pensa sobre a escolha da mulher sobre o próprio corpo? Gente, eu não tô falando de coisas não consensuais, tá? Eu não tô falando de um estupro, de um abuso. Eu estou falando de coisas consensuais. Então, o que eu penso é que a mulher, ela também não tem escolha sobre o próprio corpo. Ou seja, ninguém tem. Como eu falei na questão da respiração, tu escolhe continuar respirando se te der um troço. Não escolhe. Escolhe que o teu coração continue batendo por mais alguns anos, sendo que ele parou de bater. Tu não escolhe. A gente não tem escolha sobre o nosso próprio corpo. Não tô falando da questão de coisas não consensuais. Tô falando, né, no normal. Na vida normal, a gente não tem escolha. Então, o que eu penso sobre isso é que eu não tenho essa escolha. E justamente isso, esse tipo de entendimento, nos fez ser abertos à vida. Essa escolha definitiva?
já consegui responder, né? Eu posso até um dia resolver não fazer, mas o entendimento vai ser o mesmo. Eu vou saber que eu estou fazendo algo que eu não concordo na minha mente. É algo baseado em ser cristão? Não tem nada a ver. Olha, não sei se existem pessoas abertas à vida que não são cristãs, mas as pessoas cristãs que eu conheço, que eu convivo, que proferem na mesma fé que eu, não conheço nenhuma aberta à vida, tá? Eu conheço na internet, sigo várias famílias que são abertas à vida, mas não tem ninguém próximo de mim que seja. Então, e não é relacionado com ser cristão, porque não é uma regra, mas ao mesmo tempo eu acho que tem tudo a ver com esse exercício de depender de Deus, de entender que a gente não controla, que é Deus quem controla e que se Deus deu, Deus vai dar o sustento. Sustento no sentido não já vai ficar aí do céu a comida, mas a capacidade. Onde você viu isso? Por que tomar essa decisão? Eu já tinha visto, já acompanhava várias pessoas que eram, mas isso nunca me influenciou, apesar de eu admirar, mas isso aconteceu conversando com meu marido, isso aconteceu a gente se aprofundando em Deus e a gente entendendo esse conceito mesmo de não ter controle. Porque eu quero depender de Deus cada vez mais. Eu acho que isso é uma parte que, mesmo quando a gente escolhe depender de Deus, essa parte a gente geralmente não escolhe, né? Então vamos entregar tudo. Né? E eu não tô falando para você fazer, tô falando de mim. Não dá medo de pensar que pode vir um atrás do outro e você não sair dessa fase? Cara, tudo dá medo. A gente não conhece nada, a gente não sabe nada que vai acontecer no próximo segundo. Tudo dá medo, tudo dá medo. Mas eu também acho que desafios me fazem crescer, me fazem amadurecer e me fazem ser uma pessoa melhor. E medo de ficar sempre nessa fase, eu acho que por mais que seja a mesma fase que aquele novo bebê vai passar, é totalmente diferente, a logística da família é diferente. Né? Por exemplo, agora eu vou ter um outro filho e eu tenho certeza que vai ser diferente do que com o primeiro. Porque ele vai ter um irmão, porque vai ser diferente. Eu já vou estar mais experiente, vou estar mais amadurecida. Então sempre vai ser a mesma fase de uma forma diferente. Então sempre vai ser crescimento, sempre vai ser aprendizado. E a gente sempre pode transformar aquela circunstância para melhor, para o bem. Né? É isso que eu penso, tá? Essas eram as perguntas. Eu espero que isso tenha esclarecido para você. Não sei se vai te incentivar ou não, mas já falei que não é meu objetivo, mas se te incentivar, que bom, estamos aqui, se você quiser conversar, estou aí à disposição. Me segue lá no Instagram, @simples. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e um beijo, até a próxima. E me contem, me falem nos comentários. Pode falar o que vocês quiserem, estou aberta e eu vou responder, tá? Um beijo.